Por vários anos, este caso foi considerado sem solução e conhecido como o menino da caixa. Mas graças aos avanços da ciência na genealogia genética, em dezembro de 2022, foi possível descobrir a identidade do menino desconhecido da América. Agora, uma nova lápide foi erguida com o nome da criança. Mas isso não significa que o mistério foi desvendado por completo. Na verdade, esse é apenas o começo de mais um novo passo para descobrir quem o matou. No vídeo de hoje, vamos relembrar a história dessa criança e como as autoridades descobriram a identidade dele e de sua família. Em fevereiro de 1957, um jovem chamado John estava na floresta de Susquehanna Road, na Filadélfia, verificando suas armadilhas para pequenos animais, quando se deparou com uma caixa abandonada. John ficou incrédulo quando viu que dentro da caixa havia o corpo de uma criança, mas ele optou por não chamar a polícia, pois suas armadilhas eram ilegais e isso poderia trazer consequências a ele. John recolheu seus pertences e voltou para casa esperando que outra pessoa encontrasse o corpo e chamasse a polícia. E foi o que aconteceu. No dia seguinte, um estudante universitário chamado Frank viu um coelho correndo para a floresta. Sabendo que no local havia muitas armadilhas, Frank decidiu ir atrás do coelho e, ao entrar na mata, se deparou com a mesma caixa que o John tinha visto. Frank também hesitou em chamar a polícia. 2 dias depois, Frank viu nos jornais uma matéria sobre uma menina chamada Mary Jane Becker que estava desaparecida. E pensando que a criança da caixa poderia ser Mary, Frank foi até a polícia. Imediatamente, a polícia foi até a floresta. Lá, eles encontraram uma caixa de papelão e um berço da empresa J.C. Penney. Ao abrirem a caixa, os policiais viram o corpo nu de uma criança envolto em um cobertor xadrez. Mas não se tratava de Mary Jane, e sim de um menino que ninguém sabia sua identidade. O corpo apresentava sinais claros de agressão. Também estava aparentemente desnutrido. Havia cicatrizes cirúrgicas na virilha e no tornozelo do menino, e uma cicatriz em forma de L no queixo. O cabelo do menino estava cortado de forma pouco profissional, e dava a impressão que o assassino teria dado um banho na criança antes de colocá-lo na caixa, pois nem o corpo nem o cobertor estavam sujos de sangue. O caso atraiu a atenção da mídia na Filadélfia, e a polícia estava muito empenhada em descobrir a identidade do garoto. O caso atraiu a atenção da mídia na Filadélfia e a polícia estava muito empenhada em descobrir a identidade do garoto e, óbvio, descobrir o responsável pelo crime. A área onde o corpo foi encontrado foi vasculhada repetidamente por cerca de 270 policiais. Foram encontrados um boné de veludo azul, um cachecol de criança e um lenço branco com a letra G bordada. Mas essas pistas não levaram as investigações a lugar nenhum. A polícia tirou suas impressões digitais e até mesmo espalharam 4.000 panfletos com a foto do menino vestindo roupas diferentes na esperança que alguém o reconhecesse. Mas ninguém se apresentou dizendo que conhecia a criança. No decorrer do caso, muitas teorias foram desenvolvidas, e a maioria delas foram rechaçadas pela polícia e investigadores. Mas houve 2 narrativas que foram levadas em consideração. A polícia investigou e trabalhou bastante com base nessas teorias. Hamilton Bristol foi um funcionário da equipe de legista que investigou o caso. Ele ficou tão obcecado pelo caso que contratou até uma médium de Nova Jersey para que essa pudesse ajudá-lo. A médium disse que o garoto vivia em um lar adotivo que ficava um pouco mais de 2 quilômetros de onde o corpo foi encontrado. Hamilton foi até o lar adotivo indicado pela médium. Ao chegar lá, ele se deparou com uma venda de garagem. Entre os objetos que estavam sendo vendidos estava um berço da marca J.C. Penney, que era igual ao berço estampado na caixa onde o menino foi encontrado. Outra coisa que chamou a atenção dele foi a semelhança entre o cobertor que envolvia o corpo do menino com os cobertores que estavam no varal do lar adotivo.
Ele começou a teorizar que o menino era filho da enteada do diretor do lar adotivo e que provavelmente a criança teria morrido por acidente, mas para não expor a enteada, o homem teria optado por jogar o corpo do menino na floresta. Mas apesar das evidências, do berço e dos cobertores, a polícia nunca conseguiu encontrar provas definitivas entre o garoto da caixa e a família adotiva. Bristol investigou o caso por décadas até 1993, quando faleceu. Em 1998, Tom Augustine, tenente da polícia da Filadélfia, teve a informação que o diretor do lar adotivo havia se casado com a enteada. A polícia interrogou o casal, mas nada foi concluído, e assim a investigação sobre a família foi encerrada definitivamente. Uma outra teoria que também foi considerada plausível veio a público em 2002. Uma mulher que se apresentou como Marta alegou que sua mãe, que era muito abusiva, tinha comprado o menino de um casal jovem no verão de 1954. Segundo Marta, o menino, que se chamava Jonathan, sofreu inúmeros abusos físicos, psicológicos e sexuais de sua mãe por 2 anos e meio. Em uma noite, o menino teria passado mal e vomitado seu jantar. A mãe de Marta teria ficado muito brava com isso e bateu na cabeça do garoto, fazendo ele cair desmaiado no chão. Para tentar acordar o menino, ela deu um banho nele, mas durante o banho, o menino teria morrido. A polícia levou em consideração o depoimento de Marta, pois ela alegava que naquela noite o menino teria comido feijão cozido. Os legistas que fizeram a autópsia no corpo do menino encontraram em seu estômago uma substância que poderia ser feijão. Porém, essas informações não foram abertas ao público. Mas a polícia não foi capaz de comprovar a história de Marta, mesmo porque a mulher apresentava sinais claros de doenças mentais. Inclusive, os vizinhos de Marta, amigos e familiares que frequentavam a casa no período declarado, negaram que existia um menino morando na casa e, inclusive, consideraram ridícula a história contada por Marta. Muitas pessoas ao longo desses anos entraram em contato com a polícia, solicitando exames de DNA, acreditando que pudesse ter algum grau de familiaridade com o menino. Mas os exames que foram feitos nunca comprovaram uma conexão com a criança. O menino foi sepultado em 1957 como indigente, tendo seus custos do enterro pagos por um morador da cidade. Em 1998, o corpo foi exumado com o intuito de extrair o DNA no esmalte dos dentes. O cemitério da Filadélfia doou um terreno para que o garoto pudesse ser enterrado novamente. O filho do homem que custeou o primeiro funeral colaborou com o caixão e uma grande lápide com os dizeres: "Aqui descansa a criança desconhecida da América." E durante anos, foi assim que o menino ficou conhecido. Muitas pessoas visitam seu túmulo até hoje, deixando flores e ursos de pelúcia. O perfil do menino da caixa foi oficialmente registrado no banco de dados do sistema. Essas buscas por respostas atraíram a atenção de Barbara Reinventer, uma genealogista muito renomada. Barbara expressou sua intenção de aplicar uma técnica de perfil para identificar o menino da caixa. Grupos amadores de genealogia também se ofereceram para ajudar no caso. Em 2019, o corpo foi novamente exumado para coletar mais amostras de DNA, gerando grandes expectativas. A genealogia estava em alta naquela época, desvendando muitos mistérios perdidos no tempo. Em dezembro de 2022, o Departamento de Polícia da Filadélfia finalmente revelou a resolução do enigma. A comissionária Danielle anunciou que o menino, outrora sem identidade, agora tinha um nome: Joseph Augusto Zarelli, com apenas 4 anos de idade na época de sua morte. Ao compartilhar essa descoberta no anúncio de final de ano, a comissionária destacou que Joseph nunca foi esquecido. Durante a coletiva de imprensa com os principais investigadores, enfatizou-se a dedicação contínua no caso. O nome de Joseph foi descoberto em outubro de 2021, mas antes do anúncio oficial, investigações minuciosas sobre seu passado foram realizadas. A reviravolta na investigação aconteceu quando o perfil genético de Joseph foi encontrado. Um parente carregou seu DNA em um banco de dados públicos em busca de sua família.
Essa informação chegou até a mãe desse parente, que novamente era a prima de primeiro grau de Joseph. A trajetória dessa descoberta revela a perseverança dos investigadores em desvendar o passado e honrar a memória daquela criança por tanto tempo esquecida. Após identificar os pais de Joseph, o estado da Filadélfia solicitou uma ordem judicial para emitir a certidão de nascimento da criança. Confirmada a identidade, o capitão Jason Smith relatou que Joseph e sua família residiam nas proximidades da Rua 61, próximo a um terreno baldio. Devido à tenra idade de Joseph, os vizinhos provavelmente não tinham conhecimento de sua existência. Em janeiro de 2023, os nomes dos pais August Arelli, conhecido como Gus, e Mary Elizabeth Plain, conhecida como Betsy, foram divulgados. Até o momento não se sabe em que circunstâncias Joseph nasceu, mas após o parto foi colocado para adoção por sua mãe. Betsy faleceu em 1991 devido a um câncer. Gus, seu pai, um influente empresário da construção, morreu em 2014. Embora não haja especulações sobre o assassinato, os investigadores têm suas suspeitas, mas essas informações não são públicas. O caso agora é conhecido como o assassinato de Joseph Augustus Arelli, não mais como o mistério do menino na caixa. O caso de assassinato ainda está sendo investigado continuamente para tentar encontrar novas informações. A história foi amplamente divulgada em programas e documentários, mas agora, com a identificação da vítima, o primeiro capítulo foi encerrado. No entanto, um novo capítulo intrigante começa, levantando a questão: o que aconteceu e quem foi o responsável pela morte de Joseph? Mas me conta, você já conhecia essa história? Será que a polícia vai conseguir desvendar o responsável pela morte de Joseph? Deixa a tua opinião nos comentários. Já aproveita, deixa um like para nos ajudar e até o próximo vídeo.